O estudo bíblico que nós vamos fazer hoje nos fala sobre angelologia. O que é angelologia? É o estudo sobre anjos. Nós devemos tomar cuidado para não confundirmos essa palavra. Há pessoas que falam angelologia, não é angelologia, é angelologia. Por quê? Da onde que vem a palavra anjo? A palavra anjo, ela vem do original grego, angelos, que na nossa língua é ângelos. E ela é muito usada na Bíblia, né? Quando se refere aos mensageiros, aos anjos que trazem a mensagem aos humanos e que também realizam os projetos divinos. Então, a primeira coisa que nós devemos aprender sobre os anjos é isso, né? A origem dessa palavra. O que significa? Quem são os anjos? Aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, nos mostra claramente quem são os anjos. A Bíblia nos diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, a primeira coisa, anjo é o que? Um espírito. Um espírito ministrador de Deus. Ele tem um objetivo, ele é enviado à terra em favor de quem? Dos servos de Deus, daqueles que vão herdar a salvação. Nós podemos ver dentro da Bíblia, existem várias passagens em que os anjos ali interferiram na vida humana para poder ajudar o servo de Deus. Nós vemos ali naquela passagem do livro de Daniel, da fornalha ardente, os 3 hebreus, quando eles foram lançados dentro da fornalha ardente, quem estava lá com ele? Um anjo, um espírito ministrador enviado da parte de Deus, né? Para poder ajudar aqueles que vão ser salvos, aqueles que se esforçam em fazer a vontade de Deus, aqueles que buscam a Deus, né? Então nós vemos que o anjo, ele tem essa função. A palavra anjo, ela aparece 275 vezes na Bíblia. E tem a referência de anjo na Bíblia. 275 vezes. Né? Agora vamos a uma pergunta. Os anjos, eles podem ser adorados? Não. Anjo não foi criado para ser adorado. É comum a gente ver, às vezes, ainda hoje, né, as crianças aprendem na escolinha a fazer oração para o anjinho da guarda. Isso é errado diante do Senhor. Isso não é aceito diante do Senhor. O anjo, ele não foi criado por Deus para receber oração nossa, para receber adoração do homem, para nada disso. Aqui, abre suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Apocalipse 19, 10, deixa bem claro, nos fala a respeito desse assunto. Diz assim, aqui João falando, né, quando ele encontrou um anjo de Deus, João disse assim: e eu lancei-me aos seus pés para o adorar. E ele disse-me: olha, não faças tal coisa. Sou teu conservo dos teus irmãos, que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, João, ao ver aquele anjo glorioso de Deus, a primeira atitude que ele teve foi adorar o anjo. Já que vem do céu, já que é de Deus, eu posso adorá-lo. É muito comum as pessoas pensarem nisso, né? Mas o próprio anjo impediu que fizesse. Ele disse: não faças isso. Então, o verdadeiro anjo de Deus, ele não aceita adoração do homem. E quando nós estudamos sobre os anjos, nós temos que tomar muito cuidado com
o que o esoterismo nos traz sobre ele. Porque o que o esoterismo traz sobre os anjos é totalmente o inverso que a palavra de Deus ensina. Eles ensinam ali que os anjos devem ser adorados, que você pode orar para os anjos. Então você vê que é um ensinamento oposto às escrituras sagradas e que tem uma finalidade. Tudo aquilo se refere aos anjos, mas não aos anjos de Deus, mas aos anjos caídos, que se rebelaram contra Deus, da rebelião junto com eles. Aparentemente nós achamos, esse estudo sobre anjos não vai influenciar em nada a minha salvação. Eu vi uma vez uma pessoa fazendo um comentário assim, perdendo tempo com isso. Podia estudar sobre alguma coisa que vai fazer diferença na minha salvação. Pelo contrário, é importante você saber a respeito dos anjos, para que você não seja enganado. Porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem vai pela aparência. Se aparecer um anjo diante de você, você sabe como se comportar? Você sabe como agir? O que você faria se aparecesse um anjo diante de você? Você iria acreditar em tudo que ele te diz? Só porque um anjo, então quer dizer que ele já vem trazendo a verdade quanto ele. Então é importante, sim, nós estudarmos a respeito desses seres, para que nós possamos saber qual é o limite do nosso relacionamento com os anjos. Até onde nós podemos ir nessa área? Mas anjo nunca apareceu para mim, nem vai aparecer. A gente pode pensar assim, nunca apareceu, nem vai aparecer, para que eu vou me preocupar com isso? Eu vou me preocupar com uma coisa boba dessa. Mas os anjos, eles estão muito mais presentes na nossa vida do que nós imaginamos. Por que as irmãs estão usando vela? Por causa dos anjos que estão presentes aqui agora nas Escrituras. Por isso que deve usar em submissão a eles. Eles estão presentes aqui. Assim como o Filho de Deus também está. Então, se você for analisar biblicamente cada ponto, cada passagem, você vai ver que existe muito mais coisas para nós aprendermos do que nós imaginamos. Nós temos uma ligação muito mais direta com o mundo espiritual do que nós pensamos. Às vezes você pode analisar, achar que é uma coisa banal, que aquilo não tem nada demais, aquilo não tem importância, mas toda a Escritura, ela foi criada para o nosso ensino. Tudo aquilo que você aprende dentro da Bíblia, você nunca diga que é demais. Você diga que não tem valor, que não tem importância. Por mais simples que o assunto possa ser, você o coloca diante de honra, com muita honra diante de ti. Porque nós não sabemos em que área da nossa vida, em que época da nossa vida, que este ensinamento vai ter utilidade para nós. Mas é importante nós conhecermos, nos aprofundarmos mais e mais nas Escrituras, para que possamos fazermos a vontade de Deus. Certo? Agora uma outra pergunta eu faço a vocês. Os anjos, eles podem ser cultuados? Eu já vi religiões fazendo culto aos anjos. Mas será que o anjo ele pode ser cultuado? O que a Bíblia nos diz? Abra a Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Aqui não, deixa eu ver aqui. Colossenses o quê? Capítulo 2, versículo 16.
Tessalonicenses, tem que lá. Achou? Não. 2,16. Não. Tessalonicenses 2, deixa eu ver se... Não, também não. Não é Timóteo, não? Eu vou olhar direitinho de onde está essa passagem, mas ela está escrita assim. Eu só escrevi errado. Diz assim: ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade quanto aos anjos, metendo-se em coisas que não se viu, estando debaixo na sua carnal compreensão. Então, se alguém chamar você assim, ó, vamos fazer um culto aos anjos, fazer uma oração aos anjos. Aí, quando nós demos essa passagem, nós chegamos a uma conclusão de um grande erro que as igrejas evangélicas cometem, que eu já cometi aqui também, não vou negar. A gente deve cantar louvores a anjos. Eu já cantei. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar. É errado, de acordo com a palavra. O que é um culto? O que é cultuar? Não é direcionar o seu louvor, não é direcionar a sua adoração, a sua oração, oferecer a Ele. Né? Isso nós devemos fazer a Deus. Então aí uma outra área que nós devemos tomar muito cuidado na área dos louvores. O centro do louvor, ele tem que ser quem? Cristo. Ele tem que ser quem? Deus. E mesmo que os anjos sejam criados por Deus, seja de acordo com a vontade de Deus, nós não devemos cultuá-los. Porque nós estaremos pecando. Por mais lindo que o louvor seja, por mais tocante, por mais maravilhoso que o louvor possa parecer, nós estamos pecando diante de Deus. Mas nos dias de hoje, os religiosos estão fazendo com que o pecado tenha uma aparência de verdade. E é só o conhecimento da palavra de Deus que vai nos dar a capacidade de discernimento do que é correto e do que não é. O que devemos fazer e o que não devemos fazer. Agora eu pergunto para vocês, para que foram criados os anjos? Quem sabe? Eles foram criados com uma finalidade, foi? Uma delas nós vimos ali, eles são o quê? Espíritos ministradores, né, da parte de Deus, em favor daqueles que forem salvos, correto? Mas eles foram criados com uma outra finalidade também. Vamos ver qual é? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 2 e 3. Isaías, capítulo 6. Nós vamos ver aqui claramente que a palavra de Deus nos fala. Isaías, capítulo 6, versículos 2 e 3. Diz assim: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, e com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, uma das primeiras finalidades para as quais os anjos foram criados, para poder dar glória, honra e ação de graças a Deus. Nós vemos aqui que no céu, os serafins cumprem essa função. Ele está adorando a Deus. Ele está glorificando a Deus todo o tempo. Né? Nós vamos ver também uma outra finalidade. Os anjos foram criados para adorarem a Cristo. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: e quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adoram. Porque a palavra está falando que todos os anjos de Deus devem adorar a quem? O primogênito. Quem é ele?
Jesus. Mas vamos entender melhor essa passagem, né? Hebreus capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler de novo, vamos aprofundar um pouquinho mais nela. E quando outra vez introduziu no mundo o primogênito. Quem que é o primogênito? Jesus. Quando outra vez introduziu no mundo? O que isso quer dizer? Será que ele já teve no mundo antes e outra vez foi introduzido? Essa palavra aqui, ela está se referindo da segunda vinda do Senhor Jesus, que todos os anjos o adoram. Que a Bíblia diz assim, que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrarão diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus. Então, assim, quando outra vez, não é isso? Não está escrito isso? E quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, o que primeiro foi criado. Quem foi o primeiro a ser criado por Deus? O seu filho. Então, novamente. Novamente, a mesma coisa. O primeiro ser a ser criado por Deus foi quem? Jesus. Então, quando ele foi introduzido novamente, a sua segunda vinda, todo joelho se dobrará diante dele, até os anjos. Os anjos também se dobrarão diante dele. Então, uma das funções dos anjos também foram criadas para poderem adorar a Cristo, adorar o Filho de Deus. Nós vemos que o Senhor Jesus, nós vemos durante o seu ministério aqui na terra, quando ele estava ali no Getsemane, um anjo chegou ali para poder cuidar dele. Então os anjos, eles são ministradores, eles servem ali para auxiliar o servo de Deus. Às vezes você está, eu vou te falar uma coisa, eu estava voltando para casa essa semana no ônibus, de repente descer na rua, ele tinha uma curva, o cara tirou o carro da garagem na curva, o ônibus viu, já estava em cima dele. De repente o motorista freou, o ônibus fez assim, ó, indo para o meio do passeio, e não bateu. Todas as vezes que eu entro dentro do ônibus, eu peço ao Senhor, que o anjo do Senhor nos conduza, que não aconteça nenhum acidente. Eu acredito que Deus mandou o seu anjo ali, para poder evitar o pior. O Senhor, Ele é fiel. A sua palavra é do muitas coisas você já passou na sua vida e Deus mandou um livramento para você através do anjo, do seu anjo. Só que as pessoas atribuem isso ao quê? A sorte. Eu tive sorte. Tive muita sorte na minha vida. Eu vi na televisão essa semana passada uma menina, uma criança. Ela caiu do terceiro andar do prédio que ela morava, 10 metros. Quando ela caiu lá embaixo, o irmão dela falou para a mãe dela falou, ela morreu. Quando ela chegou, a menina saiu andando. O que atribui isso? Foi. Então nós vemos que os anjos, eles estão muito mais presentes na nossa vida que nós imaginamos. Uma outra finalidade que os anjos foram criados para cumprir os propósitos de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 2. Olha para você ver a finalidade do anjo. Cumprir o propósito de Deus, aquilo que Deus determinou. Diz assim, e vi, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeira na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. Olha só, um anjo de Deus, ele cumpriu o propósito que Deus o mandou. Ele foi lá e prendeu Satanás, todos que estavam com ele, por 1000 anos. Um anjo só. Não foi um exército, não foi uma legião. Deus não mandou o próprio filho de prender Satanás, mas um anjo. Estava cumprindo o quê? O propósito de Deus. Cumprindo o propósito de Deus.
Então nós vamos rever aqui novamente, os anjos foram criados para darem glórias a Deus, glória, honra e ação de graças a Deus no céu, correto? Para poder adorarem a Cristo e para cumprir os propósitos de Deus. E esse propósito de Deus muitas vezes também é relacionado ao ser humano. Quando Deus manda que um anjo venha intervir na vida de cada um de nós. Certo? Agora vamos ver o que a Bíblia nos fala. Os anjos podem morrer? Será que não? Aparentemente não, né? Mas vamos abrir em Lucas, capítulo 20, versículo 35 e 36. Vamos ver que a palavra de Deus aqui nos diz. 35 e 36. Lucas capítulo 20, versículo 35 ao 36. Vamos ver. Diz assim: mas os que forem ávidos, dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, não, nem hão de casar, nem ser dado em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aqui está dizendo que os anjos não podem morrer. Agora eu pergunto para vocês, por que os anjos não podem morrer? Por quê? Porque são iguais. Porque eles não têm pecado. Agora, por que Satanás, os Satanás, eles vão poder morrer? Sim, por quê? Porque eles pecaram. Essa é a grande diferença. Os anjos de Deus não têm pecado. Mas eles não podem. Não adianta, nada vai atingir. Nada vai destruí-los. A única coisa que leva à morte ao ser é o quê? O pecado. O salário do pecado é a morte. Então os anjos, como não pecam, eles consequentemente não morrem. O único ser que não pecou e que morreu foi Jesus. Certo? É o único ser. Há uma série na televisão americana que, como que chama, que mostra dois irmãos, combatendo os anjos, os demônios. Eu esqueci o nome, sabe? Aquilo está totalmente fora da palavra de Deus. Totalmente fora. Não tem nada de acordo com a palavra. Usam o nome dos anjos, usam várias coisas que a palavra de Deus diz, mas a forma de atuação, o meio para eles é totalmente fora. Ele está muito a ver, tem mais a ver com o cultismo do que com a palavra de Deus. Então, se a gente não estuda a palavra a respeito dos anjos, vão acabar crendo que vê na televisão que o mundo oferece. Tem pessoas que não têm interesse nenhum em aprender nada. Não quero aprender nada de anjo, isso não vai mudar em nada na minha vida. Não vê nenhum lado nem outro, é um pouco acima de tudo, acho. Mas há aqueles que têm a tendência a aprender o que o mundo está ensinando. Por isso que é importante estudar, para a gente não ser enganado. Como vocês podem garantir que nunca vai se encontrar com um anjo no decorrer da sua vida? Ninguém. Se você não crê, você pode passar a crer. Mas quando tiver esse encontro, você tem que saber o quê? Como me comportar.